Bom dia, o seu nome completo? Rosendo Azevedo Dória. Rosendo Azevedo Dória. Dória. O senhor é brasileiro, seu estado civil, senhor Rosendo? Solteiro. Solteiro. Profissão? Trabalho como garçom, mas atualmente faço faculdade de farmácia. O seu endereço? Rua São João, Casa 6A, Vila Cruzada. Nessa São Luís, Maranhão. Isso. Perfeito. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não. O senhor não tem nenhum interesse nesse processo? O senhor não estava envolvido no... Excelência, o meu interesse é justiça. Perfeito. Então, eu vou ouvir o senhor meramente como informante. Tá certo? Sem o seu compromisso legal. O senhor estava envolvido nos fatos. Eu quero saber o que acontecesse nesse dia desse problema. Eu estava vindo para o trabalho. O senhor trabalhava onde? No Amendoeira, restaurante Amendoeira. Certo. E como eu sempre tenho a mania de, tanto eu, de cumprimentar as pessoas, e nesse dia ele estava saindo do trabalho, que ele trabalhava só o dia. E Ele quem? O senhor Clésio. Sim. E aí ele parou para me cumprimentar e eu parei para cumprimentar ele. Uhum. De frente para uma ponte que tem. E aí ele parou a moto, ficou sentado na moto, e eu fiquei de frente para ele, de frente para mim. Uhum. Esses dois de frente, um para o outro. Isso. Obviamente que não dava para mim ver a pessoa que estava vindo na minha direção. Uhum. Que estava vindo ao contrário, que eu estava de frente para a rua e ele de frente para mim. Entendi. Eu não estava de frente para onde o senhor Dove estava vindo, entendeu? Sim. E a gente estava conversando sobre a venda de uma moto, possível venda da moto dele para um amigo meu, chamado Alisson, na época. E aí nós estávamos conversando, quando de repente, a primeira coisa que eu lembro foi o senhor aqui me agredindo pela lateral, entendeu? Pelo lado esquerdo. O primeiro soco que ele me deu foi nessa região. E aí ele, sem saber o motivo porque eu estava sendo agredido, e como ele estava sentado na moto e do lado fica um pouco mais alto, obviamente o descanso da moto não chegava até o chão. Então assim, ele teve uma certa dificuldade para sair da moto. E no momento que eu lembro que eu peguei assim, uns 2 socos, a gente ficou assim, fiquei meio tonto, né? E aí quando eu olhei, ele já estava sangrando, entendeu? Acho que obviamente ele agrediu ele. E daí saiu correndo, então a gente ficou sem saber por que eu tinha apanhado, ele também porque tinha sido agredido. E aí ele saiu na direção dos condomínios lá, e eu ainda segui, aí depois veio os colegas do trabalho, a gente seguiu junto, e ele entrou no condomínio Gran Parque, alegando que estava sendo fugindo de assalto, alguma coisa nesse sentido, sendo que não era verdade. E no mesmo dia, nós fomos, a gente chamou a polícia, o pessoal ficaram meio revoltado, até quis invadir o condomínio, mas aí, para não prejudicar o trabalho do rapaz que estava na portaria, que acabou deixando ele entrar porque ele alegou que estava sendo assaltado ou agredido, alguma coisa nesse sentido, chamamos a polícia veio. Mesmo com a polícia, ele continuou ofendendo as pessoas, eu ou ele, com palavras e tal. Nós fomos para a delegacia do São Francisco. Quando chegou lá, o próprio delegado falou para ele que só não atuava ele, entendeu, por esse motivo, porque lá não era a delegacia onde registrar a queixa. Então nós teríamos que ir para a delegacia do Vinhais. Mas lá ele com os outros policiais lá, que eu achei que, de certa maneira, foram coniventes com a situação, e chamaram a gente numa sala para que a gente fizesse o Clésio fizesse um acordo com ele para que ele pagasse o tratamento dentário e que a gente passasse uma borracha nisso e esquecesse como se nada tivesse acontecido, mesmo o constrangimento, a humilhação e a agressão. Seu Rosendo, se eventualmente eu desse um murro aqui no meu companheiro de trabalho sem que ele esperasse, ele ia imaginar que eu estivesse maluco, né?
aconteceu algum fato, algo que pudesse justificar essa... Excelência, não lembro. O senhor, ele estava só? Quando ele me agrediu, ele chegou, assim, eu vi ele primeiro. Depois que ele estava me agredindo, quando ele começou, eu lembro assim, que ele me deu um soco, eu fiquei assim meio zonzo. Depois disso, quando eu vi o Clésio sangrando, foi que eu vi uma senhora, estava também, acho que estava com ele, não sei, uma senhora que estava lá, tipo, apaziguando, né, tentando puxar ele e tal, e saíram os dois caminhando. Saíram os dois caminhando. O senhor já tinha visto essa senhora em algum Não. momento? O senhor passou a mão nas nádegas dessa senhora? Hipótese alguma. O seu Clésio passou a mão nas nádegas dessa senhora? Não. Ela, quando vocês estavam conversando, ela passou correndo próximo de vocês? Não. Porque quem chegou me socando primeiro foi ele. A não ser que ela tivesse me agredido primeiro, né? Mas quem me agrediu foi ele, não foi nem a senhora. O senhor vinha andando, o senhor não cruzou com essa senhora de forma nenhuma? Não. Eu desci do ônibus em frente àquela farmácia Extra Farmas, que fica Extra Farmas, Pague Menos. Desci do ônibus, atravessei e fui no direção ao meu trabalho. O senhor chegou a discutir com ele? Não. O senhor chegou a perguntar para ele não se meter em alguma coisa? Não. O senhor chegou a vê-lo antes de ser agredido? O senhor chegou a vê-lo antes? Não. O senhor chegou a vê-lo correndo antes? Ele correndo na rua antes? Não. O senhor nunca tinha visto ele na sua vida? Não. Nem a senhora? Nem ela. E o senhor sabe por que ele lhe agrediu? Eu fiz a mesma pergunta para ele no momento que nós estávamos na sala junto com o perito, que o perito a todo momento tentava nos persuadir a fazer o contrário, a não ir para a justiça, não fazer exame de corpo de delito. E, inclusive, ele até alegou que era um cristão. Eu falei assim, perdoe-me lhe perguntar, mas você como cristão é muito estranho. Você do nada, mesmo sendo um policial, quiser pela segurança, chegar numa rua, do nada agredir dois cidadãos, entendeu? Então, assim, não existe um motivo real. E o que foi que ele respondeu? Segundo ele, estava no calo porque estava correndo, não sei o quê, eu entendo que talvez adrenalina, não sei, alguma coisa nesse sentido. O próprio delegado, no mesmo dia, falou o seguinte: se você, mesmo que nós tivéssemos olhado, mesmo que eu tivesse falado alguma coisa, hipoteticamente falando, ele não teria o direito de me agredir. Como o delegado falou para ele, se você não quer... Mas o que foi que ele disse? Qual foi a justificativa que ele deu? Ele disse, no dia lá, ele falou para o delegado que algum de nós tínhamos feito, não elogio, tínhamos chamado a esposa dele ou de gostosa, ou de alguma coisa nesse sentido, que não procede. Ele falou para o delegado no dia de que vocês tinham passado a mão nas nádegas dela? Ele não falou isso? Não falou isso. Ah, não falou isso. Não falou. E o delegado falou que se ele não quisesse que alguém olhasse para ela, que era para ele colocar ela dentro de um quarto, trancar. E disse que ele não atuava ele nesse momento, porque lá a delegacia não era daquela área, mas aconselhou que nós dois deveríamos tomar providência. Eu vou lhe perguntar uma coisa. O senhor chamou, né, me perdoe o termo aqui, o senhor chamou a companheira do requerido, me desculpe o termo, de gostosa? Excelência, não. O senhor viu o senhor Clésio chamar? Não. Até porque o assunto não tinha nada a ver com mulher. Perfeito. Era uma venda de moto. O senhor entrou com alguma ação contra ele? Não por falta de vontade, mas sim porque, para mim, foi um dos piores momentos da minha vida, até porque eu estava conversando com uma pessoa e pelo fato de eu estar cumprimentando aquela pessoa, eu vi aquela pessoa ser agredida. Então, eu me senti mal, eu me senti impotente, até porque eu vi um pai de família ficar em casa, sem poder ir trabalhar. Ele ficou sem trabalhar? Ficou sem trabalhar um tempo. Acho que, não sei se ficou recebendo alguma coisa em relação ao INSS, mas mesmo assim sabe que é um salário baixo para manter 3 filhos, né? Entendi. E uma esposa. Então, assim, eu me senti ruim. Mas como eu tive apenas hematomas no próprio exame de corpo de delito monstra, aí a única coisa que aconteceu foi que eu acabei saindo do trabalho, até porque a gente ouve muita piadinha, entendeu aquela coisa.
e para evitar maiores constrangimentos, eu preferi encerrar por ali mesmo. Tá certo. Doutor. Uma pergunta. No microfone, doutor. Seu Rosendo, bom dia. Bom dia. O Clésio estava na moto, né? E o senhor estava de costas para a avenida, não foi isso? Haveria alguma possibilidade do Clésio, ou o senhor, já que o senhor não estava olhando para a avenida quando eles estavam fazendo a corrida, de alguém, pelo menos, dar um tapa nas nádegas da esposa do Dover? Não. Sem perguntas. O doutor tem perguntas? Você disse aí que viu ele agredindo o seu amigo, foi isso que eu entendi? Doutor, está gravado. O que ele falou está tudo gravado. Foi isso? Você viu ele agredindo o seu amigo? Perdoe-me, doutor, mas eu não falei que eu vi ele agredindo. Eu falei que quando eu voltei em si, eu já vi o Clésio sangrando e eu vi, não sei se é a esposa dele, já puxando ele. E eles saíram em direção ao condomínio Grand Park. Tá bom, obrigado.